Dona Esther teve um daqueles amores raros, que nascem de forma simples e crescem como árvore firme no tempo. Conheceu Joaquim na juventude, numa festa junina do bairro São Vicente, em Campinas. Ele vendia doces no tabuleiro, ela ajudava a servir quentão com a mãe. Não demorou para trocarem olhares, em poucos meses, juras de amor. O casamento veio cedo, e com ele, uma vida de companheirismo. Joaquim era técnico de eletrônica, consertava rádios, televisões e até ventiladores quando o vizinho pedia. Esther era professora do primário. Durante 45 anos, eles dividiram muito mais do que o mesmo teto, dividiam o silêncio da noite, o cuidado com os filhos, as contas do mês e os sonhos simples. Criaram 3 filhos com o melhor que puderam dar. Eduardo, o mais velho, sempre foi racional e direto. Marina era sensível, mas cresceu ansiosa em busca de independência. Rafael, o caçula, era o mais carinhoso quando criança, mas foi mudando com o tempo. Esther fazia o possível para manter o vínculo entre todos. O almoço de domingo era sagrado, a chamada de aniversário, obrigatória. Quando Joaquim faleceu, tudo mudou. A casa ficou silenciosa demais. As visitas, que antes vinham naturalmente, se tornaram raras. Primeiro, era o trabalho. Depois, os filhos. Mais tarde, os netos. E então, o esquecimento. Esther não reclamava. Ela aprendia a conviver com a solidão de quem viveu cercada de vozes, e de repente, só ouvia os próprios passos ecoando no chão de madeira. Mesmo assim, mantinha a rotina, regava as plantas, organizava os álbuns antigos, fazia pão todo sábado, mesmo que ninguém fosse comer. No mês do seu aniversário de 75 anos, Esther resolveu fazer algo especial. Era uma tentativa silenciosa de resgatar o que parecia perdido, a presença dos filhos, nem que fosse por algumas horas. Preparou tudo com antecedência. Encomendou salgadinhos, assou um bolo com cobertura de merengue, e pendurou balões coloridos que comprou na papelaria do bairro. Ela mesma fez os convites em cartões decorados com flores, como costumava fazer nas festinhas das crianças. Esse ano eles vêm, sussurrava, olhando para a varanda decorada. Eles vão lembrar. E de fato, vieram. No fim da tarde, Eduardo chegou de carro com Marina e Rafael. Deram-lhe um abraço rápido, entregaram uma caixa com uma manta de presente e sorriram como se estivessem com pressa. Mãe, feliz aniversário! A gente te ama, viu? Mas temos uma surpresinha para você. Ela olhou, emocionada. Uma surpresa? Isso. A gente quer te levar num lugar agora. Você vai adorar. Esther ficou confusa, mas subiu no carro, achando que talvez a levassem para um restaurante ou algum passeio. A decoração da festa ficou para trás, as velas do bolo nem foram acesas. Mas ela não ligou. Queria apenas estar com eles. O trajeto foi silencioso. Eduardo dirigia firme, Marina respondia mensagens no celular e Rafael olhava pela janela. Até que o carro parou. E diante do portão de ferro, a verdade caiu sobre ela como um balde de gelo. Isso é um asilo? Ela perguntou, com a voz embargada. Mãe, por favor, não fala assim. É uma casa de repouso. Tem profissionais, cuidado 24 horas. É o melhor da cidade, disse Marina, tentando soar leve. Mas, e minha casa? Eduardo respondeu, direto. Vai ser vendida. Precisamos pagar algumas dívidas, resolver pendências. E você sabe, manter a casa custa caro. Eu não pedi isso. Não estou doente. Disse, com os olhos molhados. Mãe, você quer que a gente fique sem dinheiro? Quer que a Marina perca o apartamento? Que o Rafael se enrole com o banco. Estamos com dívidas e você precisa entender e nos ajudar. Ela quis responder, quis gritar. Mas algo dentro dela quebrou. A decepção era mais profunda do que a tristeza.
Era a certeza de que os filhos haviam como um fardo, uma peça fora do lugar. Sem reação, seguiu com eles. Foi deixada na recepção com uma mala pequena e um beijo apressado na testa. A gente vem te visitar, tá? Fica bem. Mas as visitas não vieram. Nem nas semanas seguintes, nem nos feriados, nem no Natal. Esther passou a observar o tempo pela janela. Via o mesmo portão, os mesmos turnos de enfermeiras. E mesmo assim, tentava manter a dignidade. Até que conheceu Leandro. Um jovem cuidador que trocava os remédios com delicadeza, puxava a conversa sobre novelas antigas, e ria dos comentários dela. Dona Esther, a senhora já foi dançar forró? Já? Eu era a rainha do salão. E seu filho? Tem quantos anos? Leandro falava pouco sobre si. Mas um dia, contou que seu filho, Cauã, tinha uma deficiência grave e precisava de um tratamento caro. Disse isso com vergonha, não como quem pede ajuda, mas como quem carrega um peso que não sabe onde deixar. E naquele dia, Esther dormiu com a certeza de que ainda podia fazer algo de bom. Algo certo. Algo que seus próprios filhos jamais entenderiam. Os dias no asilo pareciam iguais, mas para Esther, cada um era uma batalha interna contra o esquecimento. O café da manhã era servido às 7 horas. Depois, fisioterapia leve, uma roda de conversa, e muito silêncio. As outras idosas tinham suas histórias, suas mágoas, mas poucas queriam falar. A maioria havia desistido de esperar. Esther, porém, ainda olhava para a porta a cada som de campainha, acreditando, ou fingindo acreditar, que um dos filhos apareceria. Mas o tempo só comprovava o que ela já sabia no fundo do peito. Havia sido deixada ali, como quem deixa um móvel antigo no depósito, sem lugar na casa nova. Leandro era seu único respiro. Jovem, dedicado, com um olhar calmo. Ele não perguntava muito, mas ouvia tudo. Esther passou a contar para ele sobre Joaquim, sobre os filhos quando pequenos, sobre as viagens que nunca fez, e sobre os domingos que se tornaram os dias mais difíceis. O que mais me dói não é estar aqui, disse uma vez, encarando a xícara de chá. É saber que a minha ausência é mais conveniente para eles do que minha presença. Leandro abaixou a cabeça. Sei como é. Às vezes parece que a gente ama mais do que deveria. Foi ali que o vínculo se fortaleceu. Esther passou a deixar bilhetinhos para ele com frases engraçadas. Em troca, Leandro trazia pequenos presentes, uma flor do jardim, uma bala de caramelo, uma música no rádio. Era como redescobrir a vida nas pequenas coisas. E o menino, Cauã, Cauã era assunto frequente. Leandro falava dele com brilho nos olhos e dor no peito. Ele tem paralisia cerebral. Não anda, não fala. Mas me olha como se dissesse tudo. E o tratamento? Tem uma clínica em Minas, mas é cara. Muito cara. Só atendo aqui num plantão de madrugada para juntar um pouco. Tô tentando conseguir o mínimo. Esther apenas o escutava, com aquele olhar de quem já viveu demais e reconhece quando alguém fala com verdade. Na semana do Natal, ela perguntou: Você acredita que as pessoas colhem o que plantam? Leandro sorriu. Acredito. Mesmo que demore, uma hora vem. Naquela noite, Esther escreveu uma carta longa. Pôs na gaveta da cômoda, junto com uma pequena chave. Também ligou para um advogado que Joaquim costumava confiar, o doutor Maurício. Pediu que fosse visitá-la discretamente. Quero mudar meu testamento. Meus filhos já têm tudo. Não precisam de mim. Nunca precisaram. O advogado tentou questionar, mas ela foi firme. Quem cuida da gente quando a gente mais precisa, esse merece ser lembrado. Nos dias seguintes, Esther parecia mais leve. Continuava sozinha, mas sorria mais. Dizia que estava colocando tudo em ordem, como quem se preparava para uma viagem. Leandro notou, mas não questionou. Ele também tinha que se ausentar,
finalmente havia conseguido marcar a avaliação para Cauã na clínica. Seriam 3 dias fora. Eu volto, tá? Disse a ela, já com a mochila nos ombros. Vai. E leva meu coração junto. Mas traz ele de volta. Eu espero. Foi a última vez que se viram. Na manhã seguinte à partida de Leandro, Esther acordou mais cedo do que o normal. Tomou banho, colocou seu vestido azul marinho, o mesmo que usava nos aniversários em casa, e pediu um café reforçado. As enfermeiras estranharam, mas atenderam. Estou me sentindo bem hoje. Quase, viva. Disse, com um sorriso leve. Passou horas sentada perto da janela, com o bordado no colo. Os olhos se perdiam no horizonte, como se procurassem algo além dos muros do asilo. E durante todo o dia, ela manteve uma serenidade quase inquietante. Como se soubesse que o tempo, de alguma forma, estava chegando ao fim. No terceiro dia de ausência de Leandro, o telefone do asilo tocou. Era o advogado. Preciso falar com a senhora Esther. É urgente. Mas a notícia não chegou a tempo. Naquela madrugada, Esther foi encontrada dormindo em sua cama, dormindo como quem finalmente descansava, só que sem mais acordar. O laudo apontou uma parada cardíaca súbita. Mas os médicos notaram algo curioso: ela não demonstrava sinais de sofrimento. Era como se tivesse partido em paz. A direção do asilo tentou localizar os filhos. Eduardo respondeu com frieza, dizendo que passaria lá no dia seguinte com um despachante. Marina não atendeu. Rafael apenas mandou um áudio seco, perguntando: ela deixou alguma coisa para a gente resolver? Ninguém foi ao velório. Ninguém, exceto Leandro. Ao retornar da viagem com o filho nos braços, recebeu a notícia na portaria. Ela faleceu, Leandro. 2 dias atrás. A gente tentou te avisar, mas não sabíamos para onde você tinha ido. O chão se abriu. Ele entrou no quarto dela em silêncio. Sobre a mesa de cabeceira, estava a caixinha de música que ele mesmo havia consertado para ela. Ao lado, um envelope endereçado com sua letra trêmula. Para Leandro, com todo o meu coração. Dentro, havia carta. Se você está lendo isso, é porque o tempo me levou. Mas quero que saiba, você me salvou, Leandro. Me salvou da solidão, da tristeza e da sensação de abandono. Você e seu filho trouxeram luz para uma alma que já se apagava. Meus filhos me esqueceram. Mas você, que não me devia nada, me tratou como gente. Por isso, deixo o que posso. A minha casa. Meu último gesto de gratidão. Cuide do Cauã. E quando ele andar, me imagine sorrindo do outro lado. Com amor. Esther. Leandro caiu de joelhos, em prantos. Não pelo dinheiro. Não pela casa. Mas pela dor de perder alguém que havia se tornado uma espécie de mãe. Na semana seguinte, o testamento foi aberto oficialmente. A casa de Dona Esther, um sobrado simples, porém bem localizado, havia sido doada integralmente a Leandro. Os filhos, ao saberem, tentaram contestar. Mas tudo estava legalizado. A revolta veio rápida. Eduardo ligou para o advogado, furioso. Isso é um absurdo. Nós somos os filhos. Essa casa é nossa por direito. A resposta foi curta. Os filhos desapareceram. Quem esteve com ela até o fim foi outro tipo de família. Rafael foi até o asilo tirar satisfações. Gritou com Leandro na porta, tentou chamá-lo de ladrão. Mas Leandro não revidou. Apenas disse: vocês só vieram buscar o que restava. Eu vim porque perdi alguém que me ensinou o que era afeto. E virou as costas. Nos dias que seguiram a morte de Dona Esther, o mundo parecia mais silencioso para Leandro. Ele voltava ao trabalho no asilo com passos pesados. A ausência dela era palpável, a cadeira de balanço vazia, o bordado inacabado, o perfume suave que ainda pairava no ar do quarto. Ele passava os olhos por aqueles detalhes como quem percorre os vestígios de uma história interrompida cedo demais. Mas ele sabia que precisava reagir.
Não apenas por si, mas por Cauã. Com o testamento validado, Leandro recebeu oficialmente a posse da casa de Dona Esther. Um sobrado simples, mas espaçoso, no Jardim Proença, bairro tranquilo de Campinas. A primeira vez que entrou, acompanhado do oficial de justiça, sentiu um nó na garganta. Cada móvel carregava a presença dela. Os álbuns de fotos ainda estavam na estante. Os livros de romance, empilhados no criado mudo. A chaleira no fogão. Mas o que mais chamou a atenção foi uma caixinha azul, trancada no fundo do guarda-roupa. Dentro, estavam 3 cartas nunca enviadas. Todas com o mesmo destinatário, Eduardo, Marina e Rafael. Em cada uma, Esther pedia desculpas por não ter sido suficiente. Leandro leu com os olhos cheios d'água. E ali entendeu a profundidade da dor que ela havia carregado em silêncio. A senhora não tinha que pedir desculpa por nada, sussurrou. A partir daquele dia, decidiu que aquela casa teria outro propósito. Usando parte da indenização trabalhista de um antigo emprego e herança, iniciou um processo de adaptação do imóvel. Mandou construir uma rampa de acesso, adaptou os banheiros, e montou um pequeno espaço com brinquedos sensoriais e estímulos visuais. Era um sonho antigo, montar uma microclínica caseira para crianças com deficiências neurológicas que não podiam pagar por tratamentos convencionais. Batizou o local de Espaço Dona Esther. Ali, ele não apenas cuidaria de Cauã com mais dignidade, mas abriria as portas para mães e pais que, como ele, haviam sido deixados à margem do sistema, sozinhos com filhos especiais e sem recursos. A notícia correu rápido no bairro. Uma senhora, que havia sido abandonada pelos próprios filhos, tinha deixado tudo para um cuidador. Mas o que era boato virou exemplo. O que começou com 3 crianças atendidas por semana logo virou referência comunitária. Num fim de tarde, Leandro sentou-se na varanda da casa com Cauã no colo. O menino, agora com expressões mais atentas e leves, olhava para o céu com os olhos brilhando. Você vai andar, meu filho. E quando isso acontecer, vai conhecer cada cantinho desse quintal. Vai plantar flor, correr atrás de passarinho. Tudo isso, porque uma senhora que ninguém quis mais amar acreditou na gente. E chorou. Não de dor, mas de gratidão. A inauguração oficial do Espaço Dona Esther foi marcada para um sábado ensolarado, exatamente 1 ano após sua morte. Leandro organizou tudo com a ajuda de voluntários do bairro. Mandou imprimir um banner com uma foto dela sorrindo no jardim do asilo, emoldurada por flores. Era a mesma imagem que usou na parede da sala principal do projeto. A legenda dizia: cuidar é o maior gesto de amor. Cauã, mesmo com limitações motoras, estava vestido com uma camiseta azul com o nome do projeto estampado no peito. Sorriu quando foi chamado ao microfone e abraçado por Leandro, que tremia de emoção ao discursar. Essa casa foi deixada para mim, mas o que ela realmente deixou foi uma lição: amor não é herança de sangue. É herança de presença. Aplaudido por todos, Leandro sentiu que havia encerrado um ciclo. Mas no meio da cerimônia, 2 rostos familiares apareceram entre os curiosos na calçada. Eduardo e Marina. Não estavam ali para apoiar. Estavam ali por vingança. No dia anterior, haviam descoberto que Leandro havia vendido um terreno nos fundos da casa, também deixado por Esther, e usado o dinheiro para os gastos do seu filho. Eduardo avançou entre as pessoas. Você transformou a casa da nossa mãe num circo. Gritou. E isso aqui era dela. Você manipulou uma senhora doente. Todos silenciaram. Leandro se manteve calmo. Pegou uma pasta de documentos e abriu ali, diante de todos. Aqui está o testamento. Aqui estão os laudos médicos provando que ela estava lúcida. E aqui, as cartas que ela escreveu para vocês, mas nunca teve coragem de mandar. O público ficou em choque. Ele estendeu uma das cartas para Eduardo, que recusou com desprezo. Isso não prova nada. Mas então, Leandro leu em voz alta. Eduardo, meu filho, você disse que não podia mais me visitar porque a vida estava difícil.
Mas quando foi fácil para mim? Será que criar vocês três sozinha, depois que seu pai morreu, foi um mar de flores? Eu só queria um abraço. Mas nem isso me deram. Você não perdeu uma mãe. Você deixou de ser filho. As palavras atravessaram o ar como um soco silencioso. Eduardo ficou sem reação. Vocês queriam a casa? Ela me deu. Mas o que ela queria mesmo era ser lembrada. Ser amada. Coisa que vocês esqueceram como se faz. Eduardo tentou revidar com um insulto. Mas antes que dissesse qualquer coisa, uma senhora idosa que assistia à inauguração se levantou e gritou. Ela era minha amiga. E me dizia todos os dias que você só ligava para saber da conta bancária. O público começou a murmurar. Vizinhos, cuidadores e até moradores antigos da rua começaram a contar o que sabiam. As visitas inexistentes. As desculpas esfarrapadas. A chantagem emocional. Eduardo abaixou a cabeça. Marina chorava em silêncio, envergonhada. Leandro não humilhou. Não precisou. O julgamento estava feito. Não por tribunais, mas pela consciência coletiva. E pela verdade. Naquela noite, Leandro voltou ao quarto de Esther e sentou-se na poltrona onde ela costumava fazer crochê. Pegou um dos bordados inacabados e segurou firme. A senhora venceu, Dona Esther. Mesmo morta, a senhora ainda ensina o que é justiça. No dia seguinte, Eduardo e Marina deixaram a cidade. Rafael nunca apareceu. Cauã começou um novo ciclo de sessões com a equipe da clínica. Pela primeira vez, reagiu a comandos motores simples. Riu. E balbuciou sons que soaram quase como o pai. O nome de Dona Esther passou a ser lembrado com carinho por toda a vizinhança. O sobrado azul da rua Bento Pires, que antes era só a casa da velhinha que morava sozinha, agora era referência de cuidado e de justiça. O espaço Dona Esther não virou apenas um centro de atendimento, virou um símbolo. Várias mães com filhos especiais passaram a frequentar o lugar, onde encontravam acolhimento, escuta e, principalmente, dignidade. Leandro, porém, carregava no peito uma saudade que não passava. Às vezes, sonhava com ela. Esther sentada na varanda, com um avental florido e um sorriso no rosto, chamando ele e Cauã para o lanche da tarde. Ele tentava seguir, mas alguns silêncios são impossíveis de preencher. Um dia, enquanto arrumava as gavetas do antigo guarda-roupa dela, encontrou algo que não esperava, uma foto envelhecida, dobrada e guardada dentro de um livro. Era uma imagem rara, tirada no quintal da antiga casa, com Esther ainda jovem, cercada pelos 3 filhos pequenos. Ela segurava Rafael no colo, enquanto Eduardo e Marina comiam pipoca do mesmo saquinho. Atrás da foto, uma frase escrita à caneta. O amor que a gente dá nunca é perdido. Às vezes só demora para voltar. Leandro engoliu em seco. Sabia que ela ainda os amava, mesmo após tudo. Esther não foi uma mulher de vingança cruel. Sua vingança foi silenciosa, deixar o mundo ver quem realmente esteve ao lado dela, e quem nunca esteve. Mas a vida, como sempre, tem ironias cortantes. 3 meses após a inauguração do espaço, Rafael foi preso por envolvimento em um esquema de fraude financeira. Marina pediu demissão após ser exposta por negligência no cargo público que ocupava. Eduardo sofreu um infarto leve, mas ninguém foi visitá-lo no hospital. Os filhos de Esther, tão preocupados com dívidas e aparências, estavam agora sozinhos, cada um à sua maneira, enfrentando o peso do que plantaram. Nenhum deles se reconectou. Nenhum deles se perdoou. A casa que venderam em silêncio acabou por se tornar a prova pública do abandono que causaram. Já Leandro, mesmo com dificuldades, manteve o projeto vivo. Reformou um dos quartos para torná-lo um mini auditório, onde passou a oferecer rodas de conversa sobre envelhecimento, abandono e laços afetivos. Convidava idosos do bairro, cuidadores, terapeutas
e mãe solo com filhos especiais. Na primeira palestra que realizou, terminou dizendo: Dona Esther não teve um final de novela, mas teve dignidade. E foi ela quem me ensinou que a maior vingança contra o abandono é transformar a dor em cuidado. O público o aplaudiu de pé. Mas naquela noite, sozinho no quarto, Leandro sentou na beirada da cama e desabou em lágrimas. Porque mesmo com a vitória moral, a ausência dela ainda era ferida aberta. Às vezes, amar deixa cicatrizes tão profundas que nem o tempo é capaz de fechar. E, ironicamente, foi nesse choro silencioso que ele se sentiu mais próximo dela do que nunca. Um cheiro de perfume doce tomou conta do ambiente, como mágica. E Leandro sabia. Dona Esther estava, de alguma maneira, presente. Ela sempre estaria olhando por ele, independente de onde estivesse. Se você ficou até aqui, comente nos comentários de qual cidade você está assistindo. Deixe seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, pois isso me ajuda muito. Obrigado e até a próxima história.